Glória a Deus, abençoados, glória a Deus, mais uma vez aqui nesse ministério, Graça sobre Graça Macedo, dá um like, dá um joinha, se inscreva no canal, amém? Graça sobre Graça Macedo, e vamos mais a um apostolado, meu nome é Maria, amém, abençoados? Eu congrego no ministério Graça e Apostolado, foi lá que Deus me colocou, abençoado, foi lá, irmão, que Deus me colocou. É preciso discernir o trabalho de Deus em nossa vida. É preciso ter discernimento. É tudo abençoado na nossa vida. É preciso discernir a voz de Deus. É preciso discernir tudo e todas as coisas que vêm do alto. É preciso discernimento. Os espirituais discernem bem todas as coisas. E ele não é discernido por ninguém. Então, muitas vezes as pessoas não entendem o homem espiritual, não é? Então, com a mente carnal não consegue abençoar. Por isso que Paulo diz que nós temos mente de Cristo. Amém, irmãos? Por isso que nós temos mente de Cristo. Hoje é sábado 2025, não é? Agosto, sábado 2025, dia 9. Estou olhando aqui para a agenda do Ministério Graça Apostolado. Essa agenda me ajuda muito, hein, abençoado? Essa agenda aqui, olha, Deus é bom demais para com os seus, abençoados. Deus é tremendo. Ao ler as escrituras, dá um gozo, dá uma alegria. E saber, não é? Que essas cartas do apóstolo Paulo não é lida nas igrejas. Então, a gente vem aqui e lê para vocês. Amém? Então, hoje é sábado, hoje a gente vai para a segunda parte, né? A segunda parte, o jejum é desnecessário. Quem vos impediu de ouvir a verdade? Irmão, irmã, quem está vos impedindo de ouvir a verdade? Então, seja bem-vindo a este canal. Gálatas 5, versículo 7. Correis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem? Deus é que não é abençoado. Deus não impede os predestinados de ouvir a sua verdade, né? Às vezes o homem impede. O homem é terrível. O homem carnal é terrível, abençoado. Então, correis bem. Você estava ouvindo a verdade, abençoado. Tem gente aí que sai, tem gente que entra, tem gente que volta e, né? Assim vai. Mas tem uns que permanecem para sempre, não é? Tem uns que permanecem para sempre. Alô, Jesus, o sacerdote, que permanece para sempre. Assim nós, os filhos de Deus, não é? Vamos permanecer para sempre, porque os filhos de Deus são filhos legítimos, não mais adotados, porque lá na cruz o nosso Senhor Jesus Cristo nos adotou. Jesus veio para os seus, os judeus não aceitaram ele. Alô, não quiseram ele, abençoado. Mas nós confessamos o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Jesus é o nosso Salvador, abençoado. Alô, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Não há outro igual a ele. Não há outro igual a ti. Não há. Não há outro igual a ti. Digno é de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilha fazes tu. Não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti, digno és de glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou por tudo e por todas as coisas. Sei que o Senhor não é um homem, sei que o Senhor não é um espírito ruim, o Senhor é um espírito bom, porque o Senhor é bom em tudo. O Senhor é bom o tempo todo conosco, ainda que nós não percebemos. Vivemos o nosso dia a dia, às vezes, Pai, sem orar, às vezes
Vivemos o nosso dia sem engrandecer o seu nome. Muitos estão assim, Pai, sem reconhecer o Senhor ainda, sem reconhecer a sua graça. Ah, Pai amado e Pai querido, mas eu reconheço a sua graça, eu reconheço o Senhor em minha vida, eu reconheço esse ministério que o Senhor me deu e eu vou prosseguir para a perfeição, seguindo a tua graça, falando do teu apostolado, falando da tua palavra. Muitos, Pai, muitos são impedidos pelos homens de ouvir a tua graça. Muitos são impedidos pelos homens de ouvir a tua graça. Mas aqui nós vamos falar da tua graça. Aqui nós vamos falar do teu apostolado, dito pelo apóstolo Paulo. Graças eu te dou. Ah, Pai, eu quero decorrer a sua graça, eu quero falar da sua palavra, eu quero correr com a sua palavra. E eu preciso que o Senhor me ajude. Mais uma vez eu vou ministrar a sua palavra. Eu preciso que o Senhor seja comigo nessa ministração. Eu preciso, porque grande és tu. Não, Pai, grande és tu. Eu não tenho poder para edificar a vida dos teus filhos. Eu tenho a palavra na minha boca, eu tenho uma palavra escrita, dita pelo Senhor e pelos seus ministros, mas eu não tenho poder de fazer com que eles entendam e compreendam e recebam a sua graça. O Senhor é a própria graça, então eu não tenho esse poder. O poder foi dado para o Senhor e eu reconheço isso na minha vida. Sê conosco nessa ministração, sê com os seus filhos predestinados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, abençoado? Então, o Senhor vai ser conosco nessa ministração. Amém, abençoados? Criei, por isso falei. Eu creio, por isso eu falo. Eu creio, por isso eu falo, não é? Eu preciso de ti. Eu preciso do Pai. Eu preciso. Diga ao Senhor, abençoado, eu preciso de ti. Nós somos pequenos demais, não é, abençoados? Mas com o Senhor, com forte, né? Clamando o Senhor, nós somos fortes. Amém? E aí, abençoado, vamos lá? Vamos compreender mais um apostolado, mais um pouquinho. Jejum é desnecessário. Se é desnecessário, para que eu vou fazer? Não, eu vou ganhar tempo e prosseguir para a perfeição. Eu vou ganhar tempo com o meu Senhor. Se é desnecessário, eu não vou fazer. Se eu estou com a minha geladeira limpa, eu não vou limpar hoje, abençoado. Amém? Eu vou limpar outra coisa, eu vou limpar o micro-ondas. É desnecessário. Hoje é dia de faxina, hoje é sábado, hoje é dia de faxina. Mas a geladeira está limpa. Vamos deixar a geladeira e vamos limpar o micro-ondas, não é? Então, abençoado, se aquilo ali é desnecessário, tanta gente fica em coisas, né? É Marta, Maria aos pés do Senhor, ouvindo o Senhor. E Marta tirando uma folhinha lá da calçada. Então, perdendo tempo. Desnecessário. Marta trabalhava muito. Não ouvia a palavra de Deus. Então, abençoado, vamos fazer o que é necessário. O que é necessário e prioridade para fazer hoje? Então, vamos fazer. Aquilo que é desnecessário, nós não fazemos. Nessa nova aliança, jejum é desnecessário. É sacrifício desnecessário na nova aliança. Desnecessário, abençoado, grave isso. Quem está vos impedindo de ouvir a verdade? Gálatas 5, versículo 7. Corrieis bem. Quem vos impediu de obedecer a verdade? Quem está impedindo você de ouvir a verdade? A sua carne? O irmão do lado? O irmão de cima? O irmão de baixo? O irmão do lado? O irmão da esquerda? O irmão da direita? Quem está vos impedindo de ouvir a verdade? Você corre bem quando você não sai do apostolado. Quando você sai do apostolado, você já decaiu da graça. Simples assim, abençoado. Simples assim. Hoje eu estava assistindo na televisão os nossos irmãos católicos. Não temos nada contra os nossos irmãos. Temos contra a doutrina. Doutrina essa que não é da Cristo. Entre aspas. Temos contra estes que estão em suas áreas celestiais, em suas igrejas, e não pregam a verdade para o povo. É ovelha andando de joelho. É ovelha pagando um preço. E Jesus já pagou um preço.
Jesus já pagou um preço para que nós não pagamos, abençoado. Alô? Jesus já pagou o preço, abençoado. Não se faz barganha com o nosso Senhor. Deus é bom, abençoado. E aí, eu estava olhando na televisão hoje, vamos fazer aí 15 dias, não é? 15 dias aí, 28 mil, igreja católica, igreja grande. Eu vi hoje isso, sábado, eu vi no canal 5. No Bom Dia São Paulo, o programa que tem de manhã, no sábado. Abençoado, 28 mil fiéis dentro, olha, 28 mil fiéis, 28 mil fiéis. Quantos irmãos estão hoje dentro desta igreja? Ah, se todo mundo recebesse a graça e o apostolado. Ah, se todo mundo recebia, abençoado, se todo mundo recebesse. Andar de joelhos, vocês vão ver por aí hoje, vocês vão ver na televisão, vocês assistem televisão. Abençoado, 28 mil pessoas dentro de um templo não recebem graça, não recebem apostolado, pagando um preço. Preço esse que Jesus já pagou. Cristo nos libertou destes sacrifícios. Cristo nos libertou da lei. Cristo nos libertou para que de fato sejamos livres, abençoados, sem pagar preço. Ah, mas essa graça é tão fácil assim? É fácil assim, abençoado. Então, Colossenses 2, versículo 14. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o do meio de nós, cravando-o na cruz. Havendo riscado o escrito de dívida, a dívida era o pecado de Adão. Pecado esse que foi aniquilado em Hebreus 9, versículo 26. Dentro desses ministérios não se ouve graça, não se ouve apostolado. E os filhos de Deus fazendo sacrifício para pagar o preço, ou pelos seus pecados, ou por uma bênção. Eles fazem sacrifícios. Pessoas andando de joelhos, subindo escada de joelhos. Pessoas mancas, hein? Mancas. Pessoas andando léguas e léguas. Não tem uma fala de Jesus, abençoado? Se pedir para você andar uma légua, ande 2. Mas isso foi Jesus de Nazaré, falou para os seus discípulos, ainda vivem em sua carne. Hoje nós não temos que andar nada, hoje nós temos que andar na palavra. Amém, abençoado? Água limpa é a palavra do Senhor. Pessoas carregando cruz. Um pedaço de madeira nas costas. Nós não temos nada, abençoado, contra os irmãos católicos. São nossos irmãos em Cristo. Há um só Pai, Pai de todos. Há um só Deus. Há um só batismo. Um só. É como está escrito. Como está escrito é como eu entendo. Não posso interpretar a palavra abençoada da graça. Tem gente que interpreta. Eu não ouso interpretar. Eu não, abençoado. Não. Eu não. Então, abençoado, quem vos impediu de ouvir a verdade, senão estes mestres da lei? Dentro das áreas celestiais, hein? Principados e potestades. Não é o diabo não, abençoado. Hebreus 2,14, o diabo está aniquilado. Não é diabo que tem dentro das igrejas. Eles dizem que tem. Eles têm sua mente cauterizada. Como eu li aqui, não é? Em 1 Timóteo 3. Em 1 Timóteo 3, não é para lá? Pela hipocrisia de homens. Vamos ler O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Eles põem a sua fé... Abençoado, eles põem a sua fé no sacrifício que eles estão fazendo, eles põem a sua fé em tantas coisas, abençoado, em um copo com água, eles põem a sua fé
em tantas coisas, mas eles não põem a sua fé em Cristo Jesus. Eles põem, os nossos irmãos católicos, eles põem a sua fé na Maria. Eles são devotos de Maria, eles não são devotos de Jesus Cristo, naquele que tem todo o poder no céu e na terra. Eles são devotos de Maria. Maria não está ouvindo. Maria, sua mente já é esquecida. Maria, o seu espírito já foi para o céu. Sua carne foi para o pó. E o espírito de Maria já voltou a Deus. Maria não está nem lembrando e nem ouvindo nada, abençoada, do que está aqui na terra. Você vê que depois que a gente recebe a graça e o apostolado, não tem como nos calar. Quer que eu fale? Ou quer que eu fique calada? Paulo diz, fale em tempo e fora de tempo. Pregue em tempo e fora de tempo. Em tempo e fora de tempo. Eu prego, abençoado. Estou no ponto, eu prego para 1. Estou dentro do ônibus, prego para 2. Estou aqui, prego para 3. Eu prego em tempo e fora de tempo. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Espíritos enganadores, homens enganadores, homens, espírito. Nós somos espírito, alma e corpo. A sua alma está recebendo essa graça, que é o próprio Jesus Cristo. A sua alma está recebendo, a sua alma não será entristecida como a de Ana. Você não vai ficar chorando mais como Ana. Fortalece-te que na graça. Fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. Amém? A sua alma vai ser feliz, abençoado. Porque você está recebendo graça, porque você está recebendo apostolado. Você não vai mais chorar por causa de 2, por causa de 3, por causa disso, por causa daquilo, por causa de namorado, por causa de marido, por causa de uma ofensa que te fizeram. Amém? Você não chora mais por causa dessas coisas. Você chora por causa de Jesus Cristo, de ter revelado a graça dele. Então, eu chorei, hein, já. É uma manifestação do Espírito Santo. Não é um choro comum. Vamos mais abençoar. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e as doutrinas de demônio. Não é uma doutrina de demônio, abençoado. É uma doutrina que não é a graça de Deus, abençoado. Fazer os filhos de Deus não levar a verdade para os filhos de Deus, fazerem eles carregar cruz, fazerem eles machucar os joelhos, subindo escada de joelhos, andando léguas, fazerem eles acreditar que a Maria tem poder. Isso não é uma doutrina de demônio, abençoado? Os demônios são o quê? Nada mais são do que aqueles que vai contra, né, a verdade de Deus. Simples assim. Mas fizeram, enfeitaram o pavão, e aí eles têm demônio, e a cabeça deles... A cabeça deles, abençoado, não é mente de Cristo, de forma alguma, abençoado. Então, estes são os principados e potestades nas áreas celestiais. Igreja com 28 mil pessoas. O que eles vão receber lá? Doutrinas de demônios. Tem que fazer. Tem que pagar um preço. Espíritos enganadores, são eles. E a doutrina de demônios, pela hipocrisia dos homens que falaram mentiras. Bebe essa água, que você vai ser abençoado. Efésios 1:3, nós estamos abençoados nas áreas celestiais com todas bênçãos. Tem gente que não sabe abençoado o Efésios 1:3. Eles leem, eles ouvem, mas eles não sabem. A graça de Deus me basta. Eles não sabem. Eles não sabem. Eles não sabem que são salvos pela graça de Deus. Efésios 2:8. Eles não sabem que são justificados pela graça de Deus. Tito 3, verso 7. Falam, citam a palavra, mas eles não sabem. E não vivem. Porque se não sabem, não vivem. E se não vivem, é porque não sabem. Não ouvem. Pela hipocrisia dos homens, falam mentiras. Faz a campanha, faz o jejum, faz isso, faz aquilo, sobe ali, vai lá, vai acolá, vai lá.
falam mentiras e têm cauterizado a sua própria consciência. Eles têm a mente deles. Quem? Os homens. Os homens. Os espíritos enganadores. Eles têm a consciência deles cauterizada. E aí eles passam a crer naquela mentira que a vida inteira eles falaram. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Olha lá, que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos. Verso 3, Tito. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Proíbem, faz o jejum, é 3 dias. Não come isso, não come aquilo, 3 dias de jejum. Eles têm a mente deles cauterizada. Olha lá. Homens com a mente cauterizada que proíbem o casamento. Tem deles aí que não casam. Que proíbem o casamento e ordenam abstinência. Tem gente que não fica em abstinência de alimento, mas tem gente que faz a abstinência de outras coisas. Alô? Eu já ouvi. Então, quem vos impediu de ouvir a verdade? Paulo perguntou. Eles, estes, os espíritos enganadores, nas igrejas de hoje. Eles impedem os filhos de Deus de ouvir a verdade. Abençoado, eu coloquei uma frase no Facebook. Não precisa esperar tomar um banho para você ficar limpinho. A doutrina de Cristo Jesus diz para nós que nós já estamos batizados em Cristo Jesus. Já nascemos batizados com o Espírito Santo. Já nascemos, porque nós estamos depois de morte, ressurreição e sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Já nascemos com o Espírito de Deus em nós. Já nascemos. Nós já nascemos debaixo de uma nova aliança. Por que eu vou estar vivendo na velha aliança se eu nasci debaixo de uma nova aliança? Por que eu vou fazer jejum? Abençoado. Porque eu vou viver como judeu. Pensa, abençoado. Pensa, irmãos. Pelo amor de Deus. Pensa. Pensa. Não é só ouvir, abençoado, e não praticar. Eu tô ouvindo, tá certo aí o que você tá falando, e vocês continuam na hipocrisia, na religiosidade. Eu fico escandalizada aí, viu, abençoado? Eu fico assim, escandalizada. Jejum é desnecessário para a santificação. Jejum é desnecessário para você receber uma bênção. Qual o filho que vai pedir um peixe? Disse Jesus. E o pai vai dar um espinho. Segunda parte, jejum é desnecessário. Hebreus 10, 5. Como é bom entender, abençoado, e viver tranquilo e sossegado. Hebreus. Não espere, abençoado, você mergulhar em água de piscina ou Rio Jordão, ou seja, qualquer água. Não espere o ministro Felipe pregar para você. Não espere, abençoado. O ministro Felipe, ele vai pregar, ele não vai pregar a graça de Deus. Ele vai pregar aquilo que ele ouviu de Jesus de Nazaré. Alô, Paulo ouviu de Jesus Cristo ressuscitado, que nós, nessa nova aliança, estamos batizados com o Espírito Santo de Deus. Ponto. Esse é o batismo verídico. Por que eu vou me batizar em águas que não tira pecado nenhum? Não é? Porque quem tirou os meus pecados e remiu e perdoou todos os meus pecados foi Jesus Cristo.
A lógica da graça. Ministério, graça e apostolado. Ministério, graça e apostolado. A lógica da graça. A pregação que me fez chorar. Muito. A bênção que eu recebi e me fez chorar. Não chorei de tristeza nesse dia como Ana. Não chorei. Foi uma manifestação do Espírito Santo. É preciso discernir as coisas do Espírito. Hebreus 10. Hebreus 10. Vamos lá que eu tenho 30 minutos. Hebreus 10, 5. Pelo que ao entrar no mundo de sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste e não te deleitaste em holocausto e ofertas pelo o pecado. Então, abençoado, sacrifício, olha lá, Hebreus 10, nas igrejas vão ler isso daqui? Não. 28 mil pessoas hoje dentro de um templo católico vão ler isso daqui? Mas de forma alguma, porque eles são principados e potestades dentro das áreas celestiais. Eles são anjos de poder que poderiam estar ministrando a graça para o seu povo. Mas estão ligados com as coisas terrenas. Quem está ligado com as coisas terrenas, com o governo terreno, alô, nada sabe da graça. Quem está ligado com as coisas terrenas não estão no mundo espiritual, no mundo de Deus, no mundo das ovelhas. Não estão abençoados. Hebreus 10. Espíritos enganadores com suas mentes cauterizadas. Hebreus 10, versículo 5. Pelo que ao entrar no mundo de sacrifício e oferta não quiseste. Então, quando o Espírito Santo entrou no mundo, quando o próprio Deus, quando o Jesus Cristo morreu e ressuscitou, quando ele entrou no mundo abençoado, ele disse, não quero sacrifício, porque o sacrifício foi Jesus Cristo. A oferta foi o corpo de Jesus Cristo. A oferta foi o sangue de Jesus Cristo. Ponto. Esta foi a oferta para que nós não pagássemos um preço. Hebreus 10. Pelo que ao entrar no mundo, quem entrou no mundo? Jesus Cristo. Sacrifício e oferta não quiseste, porque Deus enviou o seu Filho, revestiu de carne, enviou o Filho, e aí, para que o seu corpo fosse a oferta, para que nós não oferecemos mais oferta. A sua oferta não é maior do que o corpo de Jesus Cristo abençoado. Alô, a sua oferta, o seu jejum não é maior. Deus não se agradou da oferta de Caim, mas Deus se agradou da oferta de Abel. A oferta de Abel é receber a graça, fortificar na graça. A oferta de Abel é receber a graça. Essa Deus vai se agradar. Hebreus 10, 10. Hebreus 10, 10. Nessa vontade, a vontade de Deus é que nós não pagamos um preço. A vontade de Deus é que nós não fazemos sacrifício. Por quê? Porque nós não anulamos a graça de Deus. Porque o corpo de Jesus foi a oferta. Ponto. Nós não anulamos isso. Então, quando você faz, é desnecessário abençoar. Alô? Quando você faz, é desnecessário ofertar algo para Deus, sendo que a oferta foi Cristo. Hebreus 10. Nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta. Olha lá. Hebreus 10, 10. Nessa vontade é que temos sido santificados pelo jejum. Nessa vontade é que temos sido santificados pelo jejum. Nessa vontade é que temos sido santificados pelo jejum. Nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. Nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus, de uma vez por toda. Nessa vontade é que temos sido santificados pelo corpo de Jesus, de uma vez por toda. Pelo corpo de Jesus, feita de uma vez por todas. Acabou os sacrifícios. Acabou ofertas. Acabou. Na nova aliança, acabou. Hebreus 10, versículo
14. Porque com uma só oferta ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Vocês. Porque com uma só oferta ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Porque Hebreus 10, 14. Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Com uma só oferta. E aí o irmão diz, olha, eu sei que eu sou pecadora, mas aquele ali falso que dá um tapinha nas costas, nas minhas costas, eu prefiro cortar a amizade. Inimizade, contrário de amizade. Inimizade não é obra que agrada a Deus. Todos que estão na obra da carne, não agrada a Deus. Procure e ter com Deus. Procure ter com a graça. Procure ter com o apostolado. Procure ter com um ministro sábio na graça. Não sejais indolentes e preguiçosos. Procurem ter com a formiga. Ela trabalha. Amontoa a comida dela. Não é para amontoar tesouro da terra abençoada, é para amontoar na sua mente tesouro do céu, disse Jesus. Então, procure vir ter com Paulo abençoado. Procure vir ter com Paulo. Então, é inimizade. Eu sou uma pecadora. A oferta do corpo de Cristo foi para remir os pecados e tirar os nossos pecados. Como que alguém faz uma confissão dessa? Por quê? Porque eles estão nesta igreja. A igreja onde tem principado e potestades que não recebeu a verdade não vai falar a verdade. Então eles têm cauterizado as suas mentes e com isso cauteriza as mentes desses que diz eu sou uma pecadora, mas aquele ali é falso, bate no meu ombro. Então ambos caíram no buraco. Aquele que não conversa, né? E aquele que é falso. E aquele que está confessando eu sou uma pecadora, ela ainda não sabe, que ela já foi aperfeiçoada. Estão entendendo, abençoado? Hebreus 10, versículo 10, versículo 14. Porque com uma só oferta ele aperfeiçoou. Como que eu sou uma pecadora? Se com a oferta de Jesus Cristo ele me aperfeiçoou. Filipenses 3,15. Nós, diante de Deus não é diante dos homens. É diante de Deus nós estamos perfeitos em Cristo Jesus. Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, na nova aliança, nós somos santificados. Diante de Deus, nós estamos santificados pela oferta do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela oferta do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos perfeitos diante de Deus, não diante dos homens. Porque os homens se vê pecadores. Eu sou uma pecadora, mas aquele ali é pior do que eu. Então, abençoados, ambos cairão. Eu prefiro não conversar. Ambos caíram no buraco. Nenhum nem outro estão na verdadeira comunhão, na verdadeira igreja de Cristo. Ambos. Mateus 6,16. 33 minutinhos. Vamos lá para os 35. Que vai ter a última parte, eu preciso, não é? Eu preciso de ti, meu Pai. Eu preciso do Senhor. Deus está em mim. Eu não fico falando nada para ninguém, pessoas que não vão me ajudar. Eu estou com o sábio, que é o Espírito Santo dentro de mim, abençoado. Amém? Preciso ficar contando os meus problemas, minhas coisas para os outros. Conto meus problemas para Jesus Cristo. Mateus 6, versículo 16. Quando jejuardes, livro da lei, livro histórico. Ordenança não para nós. Isso aqui não é ordenança para nós, hein? Nós não somos discípulos de Jesus. O ponto principal é isso. Nós não somos judeus abençoados. Nós somos gentios. Amém? Estamos santificados.
Com a palavra, com água limpa. Alô, não espere tomar banho para ficar limpo, abençoado. Você está sendo limpo com a palavra da graça de Deus, com a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 6:16. Quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos. Jesus Cristo, segundo a sua carne, falando com os seus discípulos. Não, isso aqui não é texto para nós. Entristecido como os hipócritas, pois mudam o rosto para parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando jejuardes, porém, unge a cabeça e lave o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas ao teu Pai que está em secreto. O teu Pai que te vê em secreto e te recompensa. Principados e potestades, leem esse texto para a igreja. Não, isso aqui não é texto para nós, isso aqui é texto, essa ordenança aqui é abençoada. Isso aqui é antes de Jesus morrer e ressuscitar e nos santificar com o seu Espírito, amém? Isso aqui é palavra não para nós, e palavra para o judeu, de um judeu para judeu, amém? Então Jesus Cristo cumpriu toda a lei, amém? Jesus Cristo, ele foi o sacrifício, Jesus Cristo, ele foi a oferta, amém, abençoado? Graça e paz a todos vocês. Até a próxima, a última parte, a terceira parte. Jejum é desnecessário para santificar, para amortecer a carne. O que vai amortecer a sua carne é você ouvir a palavra de Deus constantemente no reino de Deus, amém? Não estar mais desigrejados. Graça e paz.